Sejam todos bem-vindos, o programa está começando, Ronda da Cidade. E aí, tudo bem com vocês? Tomara que sim. Nosso objetivo aqui é entreter e informar a todos aqueles que estão sempre nos acompanhando. Fiquem conosco. Gente, eu estava no camarim agora há pouco, passando aquele negócio, né? Um pozinho na cara, coisa e tal, porque tem um monte de luz aqui na minha frente, então tem que fazer isso. Aí eu recebi um telefonema dizendo o seguinte: a polícia está agora no bairro Nova Esperança, Planalto, naquele entrocamento ali, porque houve um tiroteio. Confesso que fica muito ruim começar o programa e já trazer uma informação dessa, de um tiroteio nessa região, onde a polícia tem focado. A polícia está lá, neste exato momento, não é? A informação é essa. A polícia está nesse local exatamente atendendo a um caso de tiroteio. E chega agora a informação que tem uma vítima que deu entrada no Hospital Rio Doce, né? É a violência de Linhares que não para de jeito nenhum. Agora a polícia, obviamente, Polícia Civil entra em cena porque pelo menos nós estamos falando de uma tentativa de homicídio. É assim que nós começamos esse programa, infelizmente. Mas eu quero trazer uma outra informação que é muito importante. Lembra do caso do rapaz que atropelou um casal que estava estacionando uma moto? Eu tenho essas imagens aí, vamos retomar porque eu tenho desfecho. Esse caso que eu trouxe ontem aqui no programa Ronda e que muitas pessoas ficaram se perguntando como que um caso desse é registrado, como que isso acontece nos dias de hoje. Era contramão quando um veículo vai invadir essa rua e de repente atropelar esse casal. O rapaz está amarrando o cadastro, olha só. E aí de repente, ó, pimba! Olha isso, rapaz, negócio terrível. Mas eu tenho a sonora já, eu tenho por telefone Manuel Neto. Ele, por telefone, vai informar que esse rapaz era um homem que estava dirigindo esse carro, se apresentou à polícia de Nova Venécia. Eu já tenho aí o Manuel Neto com essa informação. Se tiver, quero colocar no ar. Põe no ar, por gentileza. Olá, Oséias e amigos do Ronda. Bom, o casal que foi atropelado já foi liberado do hospital. Eles passam bem, foram medicados e atendidos na unidade hospitalar do município de Nova Venécia. O fato aconteceu na noite de sábado, durante a madrugada, na verdade, onde o motorista acabou atropelando os dois. O marido e a esposa, que estavam chegando para trabalhar em uma padaria de muito movimento aqui na cidade, acabaram atingidos pela lateral do veículo. Segundo informações da polícia militar que atendeu a ocorrência, o motorista teria invadido a contramão e atingido o casal. Os dois, como eu já disse, passam bem e estão agora em casa. O homem, inclusive, já voltou para o trabalho e já está nas suas atividades normais do dia a dia. A Polícia Civil agora investiga o caso para saber quem é o motorista, o que ele fazia neste momento e de onde ele estava vindo, Oséias. A população acredita que há sintomas ou indícios de embriaguez ao volante. Por isso, a Polícia Civil agora quer saber de fato o que aconteceu. Manuel Neto, de Nova Venécia, para o Ronda da Cidade. Então, o Manuel está acompanhando lá junto com a polícia para ver se já tem a liberação do nome desse rapaz. Eu vou retomar daqui a pouco com o Manuel Neto e ele vai dar outras informações acerca da informação da prisão do rapaz que estava no volante deste carro. Coloca lá a imagem de novo. Era um homem apenas que estava dentro desse carro que atropela o casal. E a polícia já o identificou. Ele se apresentou com advogado, né? Se apresentou com advogado. O advogado, a informação já tenho aqui, ó. Mas eu vou acionar o Manuel Neto mesmo assim. Já teria entrado com um habeas corpus. É um habeas corpus preventivo, né, para evitar uma prisão. Mas o delegado vai dizer que pela comoção que gerou esse caso, ele não tem como manter esse rapaz, esse motorista, em liberdade. É isso aí, por isso que está preso. Daqui a pouco a gente volta lá com o Manuel Neto, que está acompanhando o trabalho da polícia. É assim que começamos então, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Olha, um ex-prefeito da cidade de Linhares foi condenado pelo Ministério Público Federal. A Justiça acatou denúncia do Ministério Público Federal e agora saiu uma condenação no mesmo caso. Eu estou falando do ex-prefeito José Carlos Elias, que acabou tendo mais esse revés. Foi divulgada uma decisão, olha a foto dele aí, foi divulgada uma decisão da Justiça de condenação, inclusive com
possibilidade de prisão. Essa informação foi dada, eu tenho todos os detalhes, não é? Eu tenho todas as informações com imagens do Ministério Público Federal. Vamos lá, põe no ar. O ex-prefeito de Linhares, José Carlos Elias, foi condenado sob a acusação de corrupção passiva dentro de um esquema considerado criminoso pelo Ministério Público Federal. Trata-se da máfia dos sanguessugas, conhecida no Brasil inteiro porque vários parlamentares da esfera federal foram acusados de fraudar a compra de ambulâncias, que serviriam a várias comunidades. A ação nesta fase cita um possível recebimento de propina em 2 municípios na época em que José Carlos Elias era deputado federal, Marilândia e São Domingos do Norte. O ex-prefeito de Marilândia, José Carlos Milanês, e o irmão dele, o empresário Roberto Milanês, também tiveram condenação divulgada na mesma ação. De acordo com o MPF, o então deputado recebeu propina do Grupo Planam, por intermédio dos empresários Luiz Antônio Trevisan Vedoim e Darcy José Vedoim, por ter sido o autor de emendas parlamentares que possibilitaram a realização de convênios, com os números 724/2001 e 583/2001, entre os municípios de São Domingos do Norte e Marilândia, respectivamente, com o Ministério da Saúde. Esses convênios foram firmados para a aquisição de ambulância e o direcionamento das empresas que deveriam participar das licitações nos municípios teria sido dado do gabinete do ex-deputado federal. O processo cita que, no caso de São Domingos do Norte, o ex-prefeito da cidade, em juízo, confirmou que as empresas eram indicadas pelo gabinete de José Carlos Elias. Já o ex-prefeito José Carlos Milanês chegou a receber uma comissão de Luiz Antônio Vedoim no valor de R$8.000. A investigação confirmou que o dinheiro foi depositado na conta do irmão do ex-prefeito, o empresário Roberto Milanês. O então deputado federal, José Carlos Elias, teria recebido propina no valor de 10%, conforme foi informado pela empresa Planam. Na sentença, José Carlos Elias e José Carlos Milanese foram condenados a 5 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 142 dias multa em valor que será fixado pela Justiça para cada um. Já José Carlos Milanês foi condenado a 3 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento de 50 dias multa. Sua pena será cumprida em regime aberto. A condenação imposta ao ex-prefeito de Linhares e também deputado federal José Carlos Elias não é de agora, tem 15 anos, é lá de 2002, mas ainda hoje anda dando o que falar. Eu conversei por telefone com José Carlos Elias, que não quis gravar entrevistas, mas disse que está tranquilo e afirmou que seus advogados já vão recorrer desta decisão. Pois é isso aí. O ex-prefeito, né, então, se diz muito tranquilo com relação a isso. Os advogados já estão cuidando dessa situação toda. Claro que isso não anula nenhum tipo de bom trabalho que José Carlos Elias fez pelo município de Linhares, não é isso, mas é um caso que está sendo investigado exatamente pelo Ministério Público Federal e que agora teve o seu desfecho. Nós oferecemos, inclusive, a possibilidade de José Carlos Elias participar do nosso programa para dar outras informações, mas ele preferiu não, mas disse que está muito tranquilo com isso, que ainda há tempo de recorrer dessa decisão. Me parece que o prazo é o mês de junho, então tudo ainda está em andamento, não tem nenhum tipo de cumprimento de nenhuma decisão, pelo menos por enquanto. Gente, daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações no programa, não saia daí. Bem, agora eu tenho informações lá de Nova Venécia, as informações atualizadas sobre o delegado lá que já recebeu, inclusive, o rapaz atropelador, não é? Que atropelou o casal em Nova Venécia no último sábado. O casal está bem, mas as imagens foram divulgadas e elas mostram uma brutalidade, falta de respeito muito grande.
né? Já tenho aí o Manuel Neto por telefone, que vai dar essas informações. Manuel, confirmado então, o rapaz está preso, me conta. Olá, Zé Farias e amigos do Ronda. Olha, o homem que teria atropelado um casal na madrugada de sábado em Nova Venécia, foi decretada a prisão preventiva dele. Ele se apresentou ontem por volta das 16 horas e 40 minutos na delegacia local e junto com seu advogado, que tentou ainda ingressar com habeas corpus para poder tirar e determinar sua soltura. Mas o delegado, segundo aí o apelo popular, segundo aí a motivação também da situação, decretou junto com o Ministério Público a prisão deste rapaz, que ainda não foi divulgado o nome dele, para a polícia continuar com as investigações e não ser atrapalhada. Por isso, então, o homem que atropelou o casal, na madrugada de sábado, em frente a uma padaria em Nova Venécia, está preso temporariamente para que a investigação percorra normalmente. Agora, os fatos vão ser esclarecidos e a polícia deve dar uma resposta à sociedade em breve. Manuel Neto para o Ronda da Cidade. Aí eu digo o seguinte, o delegado fez a parte dele, né? Tinha a comoção popular, tinha um grande apelo, inclusive, e aí, de repente, esse rapaz acabou sendo preso. Só que hoje, né, acho muito difícil provar que ele, por exemplo, estivesse bêbado, dada tudo isso que aconteceu, e ele tem que dizer o porquê, né, que ele entra na contramão, pelo menos a imagem está mostrando isso, ele entra na contramão e acaba vitimando esse casal que, graças a Deus, está muito bem. Mas eu também não acredito na manutenção dessa prisão, né, porque ele pode muito bem pagar uma fiança e sair. Mas são coisas da lei, né, as nuances da lei, as brechas da lei. Eu defendo uma penalidade exemplar, porque casos como esse eu já vi um monte fazendo jornalismo. É um absurdo, mas é verdade. Gente, olha, lá em Sooretama, o delegado Fabrício Lucindo continua prendendo pessoas que saíram de fora de municípios vizinhos, saíram dos municípios vizinhos e foram para Sooretama para a Panha do Café. Mas muitos deles carregam crimes nas costas, muitos estão correndo da polícia, só que estão se dando mal, porque o delegado tem um acordo junto com os agricultores lá em Sooretama, e eles têm dado informações para o delegado. O delegado puxa a ficha e, de repente, prisões acabam sendo anunciadas. Foi anunciada a prisão de mais um, né? Mais um. Já está aí comigo na linha, inclusive. Ele vai conversar conosco por telefone. Vamos saber. Põe no ar. Trabalho em conjunto que nós estamos fazendo com os produtores rurais aqui de Sooretama tem gerado muitos frutos. E nós prendemos ontem esse rapaz, prendemos outros que foram presos na semana passada também, que estavam militando na colheita do café em Sooretama. O nome dele é Dionata Rodrigues, de 24 anos, o Pato Roco. Como é que a polícia chegou à informação da localização desse rapaz em Sooretama? Pois é, esse rapaz ele pretendia trabalhar numa propriedade rural de Sooretama e acabou levando os documentos para lá. Como existe esse trabalho em conjunto com os produtores rurais, nós acabamos identificando que ele tinha mandado de prisão. Com a identificação dele, nós conseguimos localizar o endereço. Os policiais foram no endereço dele, localizaram e o prenderam ontem mesmo. Agora, ele é acusado de tentativa de homicídio e homicídio ou apenas tentativa de homicídio em Nova Venécia, delegado? Ele tem uma tentativa de homicídio em Nova Venécia, outra em Boa Esperança e um crime de Maria da Penha em São Gabriel da Palha. Ele deve ser levado para algum desses municípios, ou São Gabriel ou Nova Venécia, dadas as passagens que ele tem por lá? A gente entrega ele aqui no presídio de Linhares e a STP depois, a STP ou então a Sejus, faz o transporte dele para as comarcas respectivas. Importante que a gente colocou ele à disposição da Justiça e agora ele está aqui em Linhares à disposição da Justiça de Nova Venécia e São Gabriel da Palha. Delegado, o senhor disse bem, é mais um caso, porque eu tenho acompanhado as prisões que o senhor tem feito nessa questão daqueles que vão para aí, para a Panha do Café e, de repente, tem crimes nas costas. Por que essas pessoas procuram Sooretama, delegado? O senhor já teve essa curiosidade de levantar isso? Bom, não só Sooretama, todos os municípios que têm essa particularidade da colheita de café sazonal, como um dos pontos fortes, são procurados por pessoas de todo o Brasil, principalmente de Minas, da Bahia, dos outros municípios do Espírito Santo, para a colheita do café, para poder levantar algum dinheiro.
Então essas pessoas vêm para esses municípios para poder trabalhar na colheita de café e depois vão embora e não voltam mais. O município de Soretama tem a particularidade de ter uma periferia muito pobre, então faz com que as pessoas achem que pode se explodir em Soretama por conta do tamanho do bairro Salvador, do tamanho de alguns bairros, da questão da pobreza, que é muito grande em algumas regiões periféricas. Então não pode se esquecer da astúcia da polícia, então, delegado? Com certeza, da polícia e dos cafeicultores de Soretama, de população em geral, que tem nos ajudado muito na identificação desses criminosos. Pois é, esse trabalho é fantástico. Exatamente o que queria a polícia em Rio Bananal, onde os agricultores tinham que dar informações para a polícia também. Só que lá isso não funcionou, ou pelo menos demorou a funcionar. Em Soretama funcionou melhor, viu, gente? E aí o resultado está sendo esse. Ao contrário, no município de Rio Bananal, tem muita gente que me acompanha aí no canal 45, estão sendo registrados muitos crimes, crimes de barbárie, né, constatada, caso de estupros. A violência sexual em Rio Bananal acabou imperando. Mas deveria funcionar como funcionou Soretama. Nesse momento, Soretama funcionou melhor, sem dúvida alguma. Daqui a pouco de volta a outras informações do programa. Sai daí não. Vamos dar um giro agora, hein? Eu quero ir para a Grande Vitória, onde eu falo também no Canal 20. Tem muita gente lá me acompanhando no Canal 20 e também no Facebook, a quem eu quero agradecer imensamente. E esse caso aí, gente, desse rapaz que estuprou e matou uma criança de 2 anos de idade. A polícia acredita ter prendido o principal suspeito. É o principal suspeito que está preso, não é? E eu tenho essas informações agora, acionando os nossos repórteres na capital do estado, Vitória. Põe no ar. Micael Leles, de 28 anos, foi preso por volta das 9 horas da noite de sábado, dentro de uma caçamba na BR-262, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Ele é acusado de estuprar, torturar e matar Fabiane Isadora, de 2 anos e 4 meses. Nós iniciamos uma verdadeira caçada na região da Grande Vitória, com apoio de policiais da DPCA, policiais também da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, e policiais militares. A partir daí, então, essas equipes diligenciaram de maneira ininterrupta, desde sexta até a noite de sábado, visando a captura desse cidadão, desse acusado aí por esse crime hediondo, esse crime de tamanha gravidade que chocou toda a sociedade capixaba. O crime aconteceu na última quinta-feira na casa do acusado, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. A vítima era enteada de Micael. Fabiane chegou a ser socorrida e foi levada para o Hospital Infantil de Vitória, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na última sexta-feira. De acordo com o delegado Lorenzo Pasolini, que investiga o caso, o Departamento Médico Legal constatou que a menina teve várias fraturas no braço direito e sofreu violência sexual. Apesar de lidar com a morte diariamente, mas nós não perdemos a capacidade de nos indignar, sobretudo diante de tamanha crueldade. Esse laudo, então, descreve de maneira circunstanciada que essa criança sofreu violência sexual, uma violência sexual gravíssima, inaceitável, volto a repetir. Sofreu também uma série de, eu diria, socos e chutes, e inclusive o acusado confessa que ele deu socos, pontapés, chutes nessa criança, que levou até mesmo ao rompimento de órgãos internos. Se for condenado, Micael pode pegar de 8 a 15 anos de prisão pelo crime de estupro e até 16 anos pelo crime de tortura. Ele vai cumprir agora a prisão temporária, nós iremos relatar o inquérito, formalizar o indiciamento e ele então vai aguardar o julgamento em liberdade. Mas nós temos a certeza absoluta de que ele será condenado e espero, e toda a sociedade assim também, que ele não volte ao convívio, ao nosso convívio, por um tempo razoável. Esperamos que ele permaneça durante muito tempo na cadeia. Pois é, mas se essa pena ultrapassar 30 anos, ele vai poder recorrer. E ela, pela soma, está dando já 31 anos. Mas acima de qualquer coisa, gente, não pode estar sozinho um rapaz que faz um negócio desse. Não entendo isso. Não dá para entender um cara, com tanta mulher por aí, né, gente? Poderia
pelo menos nessa questão da parte sexual, procurar uma outra pessoa, uma pessoa adulta que queira e já tenha, né, vontade e idade para fazer um negócio desse. Aí, de repente, com uma criança, aí é um absurdo. Sem contar as agressões, né, que foram várias agressões. Então, é revoltante, sim. A comunidade não aceita esse tipo de crime e não tem que aceitar mesmo, não. Gente, causou muita revolta e repulsa na sociedade de Bebedouro o caso de um homem que foi encontrado morto. Me parece que a morte dele foi considerada natural, né? Ele morreu, esse cidadão aí que já aparece na nossa imagem, foi encontrado morto dentro de casa. Não foi homicídio, mas os populares começaram a ligar para o Instituto Médico Legal aqui da cidade. Só tem um problema, o Instituto Médico Legal não atende a esses casos, né? E gerou uma polêmica danada. Daqui a pouco eu vou explicar mais dessa história, porque de fato não é caso de Instituto Médico Legal. Mas vamos saber como é que foi isso aí, põe no ar. Foram os amigos da vítima que encontraram o corpo dentro desta casa, no loteamento Nossa Senhora da Penha, em Bebedouro. Raimundo Fernandes Santos, 53 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira. No corpo não havia sinais aparentes de violência. Segundo testemunhas, Raimundo pediu abrigo nesta casa neste domingo e, após ingerir bebida alcoólica, amanheceu sem vida. A polícia foi acionada e chegou a isolar o local, mas passadas quase 12 horas, a perícia da Polícia Civil não compareceu. Eles proibiram todo mundo já entrar aqui, quem viu, viu, quem não viu, não viu, que já proibiram todo mundo entrar aqui dentro, entendeu? E agora, como que vai ficar esse corpo aqui com nós aqui? Esperar recolher para poder entrar em casa. Lógico, né? Que eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que fazer uma janta, eu tenho que tomar um banho, fazer alguma coisa, não é verdade? Como que eu vou fazer minhas coisas lá dentro de casa com esse corpo ali? Não tem como. Antes de vir para esta casa, Raimundo morou por algum tempo numa residência que pertence a Luciana. Ela contou que ele era da Bahia e sempre foi uma pessoa tranquila, mas era viciado em álcool e drogas. Ele era uma pessoa super legal com a gente, com a minha neném, que minha neném, né, até tá perguntando por ele a todo tempo. Só que ontem ele saiu por volta assim de umas 10 horas da noite, aí foi pro bar, bebeu. Aí veio pra cá, daí pra cá eu não sei o que aconteceu. Ele também era usuário de droga? Era usuário, ele usava. Você acha que pode ter sido uma morte natural ou não? Eu, na minha opinião, não posso dizer, porque a perícia não quer vir fazer perícia. E eu não sei, eu sei que a boca dele tá com bastante sangue. Pois é. Gente, olha, vamos explicar que eu tenho uma nota, inclusive, da Polícia Civil. Ela diz o seguinte: a assessoria de comunicação da Polícia Civil informa que a ocorrência é de morte natural e explicou que a Polícia Civil só realiza recolhimento de corpo quando há crime. E mesmo assim, segundo a assessoria, o superintendente da Polícia Técnico-Científica, delegado Danilo Baiense, abriu uma exceção e pediu que o corpo fosse recolhido do local, tendo em vista a situação da família. Isso foi feito para ajudar, porque sabe qual é o trâmite? A morte natural ocorreu em casa. Um médico do PSF, ele pode ir na sua casa, né? Caso isso aconteça, a morte é para todo mundo, então vai acontecer comigo, com você, se vai ser dentro de casa ou na rua a gente não pode determinar, mas caso aconteça aí em casa, o trâmite pede um médico, que pode ser médico de PSF ou do posto local ou de um hospital próximo, e vai lá e atesta a morte. Já vi isso já aconteceu inclusive da minha família, que o trâmite foi exatamente esse, né? Então é isso, quando há crime, Departamento Médico Legal. Quando não há crime, aí, gente, a morte é considerada natural, tem que recorrer ao sistema de saúde municipal para atestar essa morte e aí fazer esse enterro, né? A família estaria liberada para fazer isso aí. Mas o trâmite é esse. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã e você não pode perder. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.